Convocado, conforme requerimento número 115/2026, que aprovou a convocação do secretário municipal de Relações Institucionais, convidamos para fazer parte da mesa dos trabalhos o senhor Bruno Gabriel de Godoy, a fim de prestar esclarecimentos detalhados acerca dos gastos com publicidade realizados pela referida pasta no exercício de 2025. Peço ao senhor Bruno e também ao senhor Arthur para que se dirijam à mesa dos trabalhos. Conforme já esclarecido, faremos a distribuição da palavra pela ordem de inscrição. Cada vereador deverá formular seus questionamentos de uma vez. Peço que sejam sucintos e objetivos. E o convocado responderá ao término da indagação. Ao vereador proponente será concedido o direito à réplica ao final das respostas. Convido nesse momento o vereador Ricardo Gianesini para seu questionamento. Senhor presidente, membros da mesa, ao secretário Godoy, eu agradeço a presença do senhor aqui, vereadora Beth, ao público que está aqui presente, que nos acompanha pelos meios de comunicação, eu queria desejar uma boa noite a todos. Presidente, eu vou tentar ser o mais objetivo possível, eu elaborei aqui algumas perguntas e no final da leitura das perguntas, Bruno, eu vou te entregar elas por escrito aqui para você ter as perguntas em mãos e você também conseguir, quem sabe, formular as respostas para a gente. Até já vou te entregar que eu tenho uma cópia também, tá? A primeira pergunta. A gestão municipal bateu recordes de gastos com publicidade em comparação com administrações anteriores, chegando a aproximadamente 4 milhões em 2025, conforme dados do próprio Portal da Transparência. Como o secretário justifica esse aumento nos gastos com a publicidade e quais os resultados concretos e mensuráveis esse investimento trouxe para a população de Brusque? Segunda pergunta, secretário. Qual critério técnico justifica que apenas no ano de 2025 a gestão municipal tenha destinado cerca de R$500 mil ao grupo NDTV, veículo que não possui sede em Brusque e que historicamente não realiza cobertura diária nos acontecimentos do município? Terceira pergunta. Se a Prefeitura possui uma equipe própria de comunicação compostas por 11 cargos comissionados e 2 servidores efetivos, por quais motivos continua terceirizando serviços de publicidade que somam milhões de reais? Quarta pergunta. Houve campanhas institucionais cujo conteúdo poderia ter sido divulgado exclusivamente pelos canais oficiais da Prefeitura, sem custo adicional? Em caso positivo, por que foi escolhida a contratação de mídia paga? A quinta pergunta. Existe parecer jurídico ou manifestação técnica que assegure que campanhas institucionais contendo a imagem do prefeito não configurem promoção pessoal vedada pela legislação? Sexta pergunta. A Prefeitura pode garantir critérios editoriais, posicionamentos críticos ou a linha de cobertura adotada por veículos de comunicação jamais foram consideradas na distribuição de verbas publicitárias? Sétima pergunta. Eu tenho tempo ali, presidente? Tem? Tem que acabar no tempo? Não? Tá.
7ª pergunta. Caso os recursos destinados à publicidade institucional em 2025 fossem reduzidos pela metade, quais campanhas deixavam de ser realizadas e qual seria o efetivo prejuízo à prestação de serviços públicos e ao atendimento da população? 8ª pergunta. Houve empenho, liquidação ou pagamento no exercício de 2025 em favor do Jornal Razão, Jornal dos Bairros ou Brusque Discover a título de publicidade institucional ou qualquer outro serviço de comunicação? Em caso negativo, quais critérios objetivos foram adotados para a não contratação desses veículos? 9ª pergunta. Qual foi a justificativa técnica para a contratação de mídia da campanha Realiza Brusque, junto ao jornal O Município, pelo valor de 18 mil, referente ao empenho número 27570 de 2025, e junto à Rádio Diplomata pelo valor de R$ 3.500, relativos aos empenhos 27564 de 2025, 27563 de 2025. Se ambos os contratos referem-se à mesma campanha Realiza Brusque, qual justificativa técnica, econômica e administrativa explica o pagamento de R$ 18 mil ao Jornal Município e apenas R$ 3.500 à Rádio Diplomata? E quais documentos comprovam que essa diferença observou critérios objetivos de eficiência e economicidade na aplicação dos recursos públicos? 10ª e última pergunta. Houve alterações, aditivos ou suplementações orçamentárias relacionadas à publicidade institucional em 2025 e quais foram as justificativas? Muito obrigado, presidente. Obrigado, secretário. Seriam esses os meus questionamentos. Passo a palavra para o secretário, senhor Bruno. Pode ser? Não. Acho que aqui fica até melhor. Boa noite, presidente, boa noite, vereadores. É uma honra estar aqui. Agradeço muito poder vir apresentar essas explicações. Eu vou tentar, de um modo geral, responder as perguntas do vereador de uma forma mais sucinta possível, né, e clara. E, posteriormente, se o vereador tiver qualquer indagação, estaremos à disposição. Só para deixar claro, já de início, que eu acredito que houve um equívoco, né? Muito, muito grave. Eu sei que a gente está falando de 4 milhões, né? Foi levantado esse valor, mas ele é completamente incorreto. Não que os valores não sejam altos, uma pessoa normal, vamos por assim dizer, mas eles não são 4 milhões. O cálculo aqui, acredito que o erro ocasionado foi que no portal de transparência, quando é consultado, não é desvinculado ali a Câmara aqui de Vereadores, que tem sua destinação de recurso de publicidade, inclusive a mesma que nós hoje oferecemos lá na Prefeitura, né, da mesma licitação, a mesma empresa Tempo Brasil. E hoje nós não podemos passar isso pela própria LOA do valor de 3.125.000, certo? Só para os vereadores terem uma noção, no ano de 2025, desse recurso nós utilizamos 3.070.000, exatamente. Tá? Não é um valor baixo, só que assim, eu peço que os senhores... imaginem assim, temos toda uma prefeitura, entraria todas as secretarias, diretorias, todos os órgãos da prefeitura porque é uma licitação de multidade, né? Então, o valor originário de 2.500.000, ele pode ser feito ali um aditivo que vai chegar nesse valor de 3.125.000, né? Só para deixar bem claro. Então, assim, não há o que se falar nesse valor que foi apresentado. A gente esmiuçando esse valor também, a gente tem que desconsiderar as campanhas que são feitas, como FENARRECO, Arraiá Solidário, campanhas de vacinação. A gente tem que comunicar também, muitas vezes, chamamentos de concurso e tudo mais. Isso tudo, né, todas as secretarias, vocês imaginam, foi colocado aqui que são 11 servidores, é isso? Vocês imaginem tocar uma prefeitura como a de Brusque, com o número de funcionários que possui, né, com todas as demandas do município em uma secretaria. Hoje nós detemos
todo o trabalho, né, de divulgação até para uma economia, né, que é isso que atende alguma dos questionamentos aqui da própria prefeitura, porque seria exorbitante o valor se nós quiséssemos, né, que cada secretaria tivesse a sua publicidade, a sua gestão dos seus dados, né? Então, até por uma questão de economia, nós hoje tratamos todas as informações na minha própria secretaria. Sobre questões de valores, vereador, eu já sou bem claro que não é nós que decidimos a questão de valor, é o próprio mercado. O senhor coloca ali, evidencia bem claro a questão do município, R$18 mil ao município. Eu estive recentemente visitando o município, estive lá com os proprietários, Andrei e o Everton, e até eu acho que eles ficariam felizes de receber qualquer um dos senhores aqui, senhoras. E eles têm um número de funcionários que estão atendendo as demandas do município muito maiores de redação e tudo mais, na rua, enfim, né, outros empregados, que a própria diplomata. Mas nós não definimos valor, deixar isso bem claro. Nós não definimos valor. Então, isso é o próprio mercado, são os próprios órgãos de imprensa que nos repassam os valores, né? E nós trabalhamos dessa forma, nós não decidimos quanto vamos pagar para cada um, nós solicitamos o valor de vinculação, né, para que a gente possa estar exercendo um trabalho claro e levando para a comunidade todas essas informações. Do jornal Razão, eu acredito que não houve pagamentos, tá? Em 2025, não me recordo. Do Jornal dos Bairros, acredito que sim. Pelo que eu me recordo, até agora, esse ano também vamos auxiliá-los ali, fazer algumas campanhas, né? Acho importante também estarmos presentes como prefeitura nos bairros, né? Inclusive para a população local. A NDTV, o alcance dela hoje, tá? A gente justifica isso como uma das questões aqui muito tranquilamente, que é um dos órgãos de maior alcance na nossa região. Então não é o Bruno que escolheu, né? Eu não estaria direcionando jamais. Eu sei que eles não têm sede em Brusque, enfim, mas a gente precisa de um veículo que tenha efetividade no seu trabalho, né? E você comparar uma NDTV, uma Globo, um SBT, vai me questionar qual que é a melhor. A melhor hoje é a NDTV em termos de... Eu tenho até uma pesquisa aqui comigo, posso passar aos senhores posteriormente, tem todos os dados, uma pesquisa feita pelo Instituto Mapa, muito bacana mesmo, tem vários índices. Arthur, só me ajuda, a cada 100 habitantes, quantos assistem a NDTV? 38? Então, a cada 100 habitantes de Brusque, 38 assistem a NDTV. Hoje é o maior meio de comunicação, né, que eles estão podendo acessar de suas casas, né? Então, até semana passada, o prefeito esteve em um link ao vivo, né? E a gente vem trabalhando para que a informação chegue cada vez mais rápido, né? E a gente sabe que uma NDTV, a estrutura é muito grande, né? E eles têm equipamentos que o município de Brusque não conseguiria arcar, né? Eu tentei fazer um aparato geral, vereador, mas posteriormente o senhor tiver a oportunidade, pode me indagar novamente. Obrigado. Obrigado, doutor. Com a palavra, vereadora Elizabeth Essel. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que estão nos acompanhando, nosso secretário, o Arthur, bem-vindos a esta casa. A presença do senhor secretário de Relações Institucionais nessa casa, certamente ela é uma oportunidade para a gente esclarecer, sim, dúvidas que vêm sendo levantadas pela imprensa, pela população e também por mim através de vários pedidos que já foram formularizados. E uma das coisas que eu gostaria de comentar, secretário, é assim, né, que geralmente vem essa resposta: consulte o portal da transparência. E isso é algo que deixa a gente um pouco incomodada, né?
E eu gostaria assim, de começar dizendo que a transparência, ela divulga os dados, mas nem sempre ela deixa claro, assim, por exemplo, qual o conteúdo da campanha que foi utilizado, né? Fala da inserção, da campanha publicitária, mas qual campanha? Quero dizer que não estou aqui discutindo a importância da comunicação pública. A população tem sim o direito de ser informada sobre os serviços, as obras. E aí, então, os meus questionamentos, né, serão os seguintes. Entendendo que transparência ela não pode ser apenas uma fala de discurso, ela precisa, né, estar efetiva na prática, no nosso cotidiano. Então, o que eu gostaria de trazer aqui de questionamento seriam as seguintes dúvidas. Quais critérios técnicos definem quanto cada veículo de comunicação recebe de verba pública? Por que a Prefeitura investiu mais de R$500 milhão no Grupo ND e não destinou nenhum valor à NSC, considerada líder de audiência pública aqui em Santa Catarina? Qual é o interesse público específico em contratar ações de merchandising com apresentadores de televisão? Qual o interesse público em investir recursos da Prefeitura em blog sediado em Florianópolis, distante da nossa realidade e do cotidiano da população brusquense? Servidores públicos municipais participam da produção de conteúdo para redes sociais pessoais do prefeito? Em caso positivo, como é feito o controle para que se garanta que não haja utilização da estrutura pública para a promoção pessoal? Considerando que durante anos o SAMAI operou sem despesas significativas com publicidade, qual foi a justificativa técnica para esse novo processo de contratação de publicidade? Aí eu finalizo reforçando que quem administra recursos públicos deve estar preparado para a prestação de contas. E quem fiscaliza não pode abrir mão de fazer as perguntas que a sociedade traz até a gente. Então, é isso que a gente está compartilhando aqui com os senhores nesse momento. Muito obrigada, agradeço imensamente. Obrigado, vereadora. Com a palavra, doutor Bruno. Obrigado. Então, vamos lá, então. Sobre os questionamentos da vereadora, eu gosto de colocar assim, a gente sabe, né, como o ex-prefeito Paulo Esse utilizou bem os recursos quanto à divulgação. Inclusive, meu pai era um desses meios de comunicação utilizados para promover os trabalhos realizados pelo município em Brusque, né? Então, assim, a gente adota critérios quando a gente decide, por exemplo, a senhora coloca, por que vocês decidem escolher o NDTV? Eu já coloquei aqui os motivos e razões. E, por que não outro? Porque é discricionário. Isso do secretário, a gente verifica qual que é, em termos econômicos, maior abrangência e outros requisitos técnicos, né? Que a gente verifica como alcance, né? Enfim, como melhor a população vai estar recebendo aquela informação. Eu acho que esse é o maior detalhe. Tanto que a gente não utiliza só um veículo, né? A gente utiliza a internet, a gente utiliza a rádio, a gente utiliza outros meios, seja por panfleto. Eu gostaria de colocar também, por exemplo, os materiais que a gente faz, né, ligados ao desenvolvimento social, que eu sei que que a senhora sempre está presente, né, nos eventos, como família acolhedora, o próprio conselho tutelar, isso tudo sai recurso pela agência, né? E até respondendo uma pergunta anterior, peço desculpa que eu acabei esquecendo, dos 11 servidores que nós temos comissionados e um agora que está trabalhando diretamente comigo, né, que um foi deslocado até a Defesa Civil em virtude da demanda. Mas, assim, nós não damos conta, tá, do número de trabalho. Em virtude disso, é necessário, muitas vezes, o trabalho feito pela agência,
né? Nós poderíamos fazer uma reforma administrativa e colocar mais cargos comissionados? Acredito que o povo não iria gostar. Hoje, a demanda que nós temos no município precisaria de um número muito maior de pessoas, né? O município de Brusque hoje, ele na região aqui, em cidades similares, é um dos menores em recurso utilizado, tá? Hoje Brusque, ele tem a possibilidade de utilizar em torno aí de 3 milhões, para vocês terem uma ideia, contra, por exemplo, 7,5 de Itajaí, ou 11,5 de Balneário Camboriú. Nós temos o caso do maior colégio eleitoral aqui do estado, que seria Joinville, que utiliza 31 milhões na sua LOA recentemente, e em torno de 85 mil dia eles gastam com publicidade, né, Joinville. Então, assim, a demanda, ela se apresenta na necessidade de levar informação ao município, à comunidade, né? Então, vamos lá. Como é regido aqui nessa casa, que o número de vereadores é pelo número de habitantes, nós também temos que ter essa noção de que os habitantes dessa cidade, a cada ano, cresce, né, gradativamente, e a necessidade de levar essa informação de uma forma mais eficaz, né? E esse é o nosso objetivo, tornar eficaz os programas, o trabalho que é feito pela prefeitura. O prefeito, a autopromoção pelo próprio... É bom deixar claro, né, a questão legal. O próprio artigo da Constituição 37, parágrafo 1º, traz no seu bojo, né, um dos pilares principais, que é a publicidade. Nós aqui, o prefeito, ele não utiliza... A prefeitura, ela não utiliza do recurso como uma forma de gerar um gasto desnecessário ou algo do tipo. Isso, constitucionalmente falando, é uma necessidade que se tem em qualquer órgão público, inclusive nessa casa. Essa casa, ela tem um recurso em torno de R$500 mil para investir em publicidade. Então, naturalmente, a Câmara tem os seus programas, né, presidente? Que eu já verifiquei aqui na frente, trazer os alunos aqui para a Câmara de Vereadores, entre outros, né, programas que você tem, naturalmente. E como vocês escolhem presidente, isso, uma né? questão de ordem, não querendo interromper o secretário, mas o regimento ele é muito claro, que ele deveria se atentar às respostas das perguntas. Ele está meio generalizando tudo. Né? Eu vou dar um exemplo. Se existe parecer técnico que o prefeito possa utilizar a sua imagem em campanhas publicitárias, entende? É esse tipo de resposta que eu gostaria de ter com aquela pergunta. Qual foi o resultado efetivo realmente que a população de Brusque teve com esse investimento de quase aí R$4 milhões em publicidade e propaganda? O que de palpável teve de retorno para a comunidade, entende? O secretário também ele fala que o crescimento populacional, né, fez com que a prefeitura gastasse mais com publicidade e propaganda. Mas pegar os dados do próprio IBGE, de 2023 a 2025, a gente teve um 9% de crescimento populacional em Brusque. E o que foi gasto com publicidade ultrapassa aí 60% ou 70% a mais do que era gasto em 2023. Então, se desse, secretário, só para tu te atentar um pouco mais às perguntas e não generalizar tanto as respostas, eu agradeceria. Obrigado, tá? Nada, obrigado. Desculpa, né, a minha perdida aqui no comentário, mas eu tenho só concluir que a Câmara ela tem 500 mil, né, em recurso e proporcionalmente, tá, vocês gastam mais do que a própria prefeitura, né, pelo que a gente arrecada hoje em torno de 1 bi, né, só para deixar claro, acho que é uma informação relevante para os vereadores, a gente não utiliza 1% da nossa arrecadação, né, só para deixar claro, em torno de 1%. E o prefeito, vocês podem verificar nas redes da prefeitura, né? Não tem como, o próprio artigo 37 que eu comentei aqui, parágrafo 1º, não permite, né, que seja feita a autopromoção. E não há. Se vocês encontrarem qualquer autopromoção, vocês podem denunciar, tem os caminhos cabíveis, né? Os vereadores sabem qual o caminho correto. E a gente acredita que qualquer irregularidade já teria aparecido, né? E eu gostaria só de corrigir o vereador, não são 4 milhões, são 3 milhões, como eu já disse aqui. Obrigado. Obrigado, doutor. Então, só para a gente garantir o bom andamento aqui dos trabalhos, eu peço mais uma vez para vocês serem objetivos e sucintos nos questionamentos e também peço para o doutor ser sucinto e objetivo nas respostas. Ainda temos 8 inscritos e tem 1h05. Com a palavra, vereador Felipe Hort.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, eu uso o momento dessa fala, secretário, justamente para um foco que teve, inclusive, na imprensa, referente, né, a um processo licitatório 111/2025 que está sob júdice, né, está em conflito na justiça. Eu não quero entrar realmente no mérito em si do processo judicial, porque, de fato, quem realmente deve dar as explicações é no próprio processo, mas é importante trazer esses esclarecimentos para entender a origem em si dessa licitação, que é a concorrência pública de número 10 de 2025, que nas minhas informações, né, realmente, como o senhor realmente colocou, né, era uma licitação muito ampla, muito genérica, referente a inúmeras secretarias, autarquias, né, era um conjunto de serviços que, de fato, né, estava sendo licitada, como bem o senhor pontuou. Mas o objetivo das perguntas que eu faço é realmente para identificar, né, se houve, de fato, esse estudo técnico e justificasse esse valor de 4.716.000. Essas são as informações que constam, inclusive, nos autos do processo. Posso estar equivocado, podem as partes no processo estarem equivocadas, mas foram essas as informações que estavam nesse processo licitatório. Então, da minha primeira pergunta referente a isso, é se existia realmente esse estudo, essa estimativa desse contrato, que, de fato, quando a imprensa ou quando a população identifica que seriam investidos, eu digo investimento porque, de fato, publicidade é um investimento, a gente precisa realmente saber de como estão sendo aplicados os recursos públicos, e é essa nossa missão, mas o que justifica, de fato, 5 milhões de reais, né, próximo a isso, que é o que tinha, assim, nesse sentido, da vigência desse contrato, que se o senhor pudesse explicar um pouco melhor desse contrato. Se o senhor tem informações referente aos anos anteriores, 23, 24 e 25, justamente para que a gente pudesse comparar, né, os gastos com publicidade nos anos anteriores, para que, de fato, a população que nos assiste nesse momento possa, de fato, compreender e se há justificativa nesse aumento, como o colega vereador Rick Zanata coloca, um aumento expressivo de 60% da quantidade de recursos gastos, não gastos, investidos, né, com publicidade. Então, se o senhor pudesse trazer esse comparativo, até para mim reforçar essa parte de transparência. E desse contrato específico, né, se esse formato, de fato, de contratar uma única empresa para inúmeros serviços realmente possui estudo para redução ou manutenção dos gastos anteriores, se há de fato vantagem em contratar uma única empresa para inúmeros serviços. Gostaria que o senhor colocasse essa situação. Uma outra situação que a gente identifica, né, essa gestão, e é um ponto muito positivo, trazer sempre esses indicadores, né, de produtividade, de efetividade. Então, se de fato cada questão publicitária que faz são aplicados esses indicadores, como o senhor trouxe essa comparação do grupo ND em comparação ao grupo RBS, e também há uma discricionalidade, mas já emendo também, na minha visão como vereador, e é claro, é o critério de discricionalidade, mas será que justificaria, secretário, a divulgação num blog político do senhor Pisco Paraíso, uma campanha publicitária da Prefeitura de Brusque? Não sei, é discricionalidade da secretaria, mas aconteceu isso. Então, esses critérios, esses indicadores, eu gostaria que o senhor, na sua resposta, né, trouxesse essas informações para a comunidade brusquense. E a gente sabe que esse processo licitatório está suspenso, então, claro, vai ser decidido, mas a partir dessa indagação e dessa movimentação judicial, existe ou tem a pretensão da secretaria em reavaliar alguns procedimentos internos, porque foi, de fato, alvo de uma situação de comissões, quem estava fiscalizando, quem não estava. Então, mais um critério que talvez alguns requisitos internos possam ser melhorados. Então, essa é a pergunta que também a faço. E, em resumo, né, a gente gostaria muito, secretário, que, se possível, né, o senhor assumisse um compromisso público de encaminhar para essa Câmara de Vereadores, talvez a cada 3 meses, um relatório dessas publicações, desse investimento em recursos públicos, para que, de fato, como a vereadora coloca, muitos pedidos de informação que a gente faz, apenas a resposta vem o link do portal da transparência,
E, às vezes, a discricionalidade que a Secretaria tem, a gente não consegue apenas analisando o portal da transparência para identificar quais são os motivos, quais são os indicadores, né? O que o senhor traz aqui? Que a AND, esse critério estatístico de 38% da população brusquense é um dado importante que, às vezes, num pedido de informação que a gente faz, a gente não tem essa informação. Então, se de fato o senhor pudesse ou melhorar nas respostas dos pedidos de informações ou até, de fato, encaminhasse um relatório mais transparente, trimestralmente, das ações da Secretaria, com certeza, nós, como repassamos essas informações para a comunidade brusquense, seria de muito valia. Duas últimas indagações que a gente faz, e é também uma situação que é o critério da discricionalidade, mas por que não privilegiar mais a imprensa local? Porque se a gente investe recursos públicos na imprensa local, esses valores, esses recursos vão girar na economia local, vão gerar mais empregos, como o senhor coloca, né? A quantidade de funcionários do jornal Município, né? Ou em detrimento ao jornal da Diplomata. Mas será mesmo, né, que não seria mais vantajoso a gente valorizar, né, aquele que está começando aqui na imprensa local, um jornalista autônomo, talvez trazer novos critérios dessa discricionalidade que a Secretaria tem? E também identificar uma última pergunta com relação a um podcast que a Prefeitura faz, né, que de vez em quando a gente realmente acompanha, né, que é o PodPrefa, que é publicado nos grupos também que a Secretaria tem. Eu queria identificar se está tendo o resultado esperado da Secretaria, se de fato os assinantes, ouvintes, quem chega a essa informação, justifica pelos valores investidos, né, nesse sentido. Então, assim, secretário, gostaria que o senhor, né, talvez assumisse esse compromisso de um pouco mais de transparência com essa casa, para que justamente a gente conseguisse auxiliar, de fato, a Secretaria na divulgação das informações. Eu repito, a publicidade em si é diferente de propaganda, e nós não queremos entender e nem tirar conclusões de que o executivo faz propaganda, mas sim faz publicidade institucional. Esse é o grande objetivo, tanto do executivo como nosso também aqui, né, em bem avaliar os recursos públicos. Né. Então, de fato, são essas perguntas. Eu gostaria que o senhor, de fato, se atentasse a alguma delas. É claro que são bem complexas as perguntas encaminhadas, mas quanto mais publicidade, mais encaminhamentos de informações mais concretas vierem também para essa Câmara de forma antecipada, nos pedidos de informação, a gente consegue, de fato, melhor avaliar o desempenho da Secretaria. Obrigado, secretário. Obrigado, presidente. Com a palavra, doutor Bruno. Me cabe dizer aqui que eu vejo que há bastante um ressentimento quanto às informações da minha secretaria. Eu tenho que ser justo em falar que, vereador, nunca ninguém me procurou para conversar. Enfim, eu assumi a secretaria no final de outubro, né? E eu sempre me coloquei à disposição de todos os vereadores aqui que precisavam de qualquer informação, qualquer coisa da prefeitura, e isso não se limita só à minha secretaria, sempre a postos. E eu acho que eu concordo plenamente com o vereador, a gente pode estar assumindo essa ideia de estar apresentando os números para vocês, mas eu coloco, sinceramente, as portas estão abertas, vocês podem ir lá conversar comigo. Eu acho importante eu estar aqui para também passar para a comunidade, né, essas informações, mas não há nenhuma barreira entre nós. Eu entendo que o portal de transparência é um pouco complicado às vezes, principalmente para quem não tem muito conhecimento, mas eu encontrei praticamente todas as informações que eu trouxe aqui no portal de transparência. Obviamente, eu não sou uma IA, né? A gente não vai recordar tudo de cabeça, mas elas estão lá. Né? A gente hoje é selo diamante, não sei se vocês acompanharam recentemente, né? Foi feito todo um trabalho para que toda a informação da prefeitura saísse lá e no portal de transparência de forma mais correta possível. Eu coloco para o senhor assim, eu acho que, em geral, e falo isso com tranquilidade, a maior parte dos veículos de comunicação tranquilamente são do município de Brusque. A gente precisa de alguns outros veículos, do Prisco, enfim, de outros veículos de imprensa, para estar, às vezes, divulgando uma campanha, algo do tipo. Vocês têm que também pensar no seguinte contexto, né? O nosso município, ele é um exemplo para os demais, né? Ele é pujante, né? Ele nunca se ouve um
município com tanta inovação, com segurança, com o índice mais baixo no CAD único, né, com a questão do Bolsa Família. Então, assim, muitas pessoas podem ser contrárias a gente passar boas informações ou um bom nome para outros municípios. Só que o nosso trabalho é trazer investidores, empresas também, vocês têm que pensar. E desses 3 milhões que o município ele gastou, a gente tem que ver também que muitos foram em campanhas. Poderíamos ter feito as campanhas? Poderíamos, se tivéssemos um número maior de servidores, sendo bem objetivo aqui. Não vejo o problema. A questão da agência em si, como o senhor colocou, vereador, é uma questão legal. Nós podemos fazer em lotes, né, o processo licitatório, ou podemos fazer apenas com uma. É uma questão de conversa. Eu, de novo, me coloco à disposição a apresentar todo o processo que se encontra suspenso por entendimento da juíza. Enfim, a gente fez da melhor forma possível, pegamos como parâmetro inclusive, o do governo do Estado, né, não há, e os valores, como o senhor colocou, especificamente são colocados em virtude da necessidade das secretarias. Quando nós fazemos uma licitação de multi-entidades, a gente solicita as informações e o que cada secretaria irá precisar dentro da sua demanda. E isso é trazido, que eu posso apresentar também ao vereador, até porque o processo está suspenso. Eu acho que isso é muito simples de a gente deixar bem claro e conversar, né, e acertar. E a questão de economia do processo todo, também podemos conversar. Se houver alguma maneira, eu estou à disposição, né, não só do senhor como dos demais vereadores, e sempre de portas abertas. E, enfim, eu peço que vocês, quando vocês tiverem um pedido de informação, é direito, né, do vereador, obviamente, eu não estou questionando isso. Só que isso, às vezes, atravanca esse excesso de pedidos de informação os próprios servidores. Eu, quando trabalho lá, eu não faço só a minha função, né? A gente atende diversas demandas no município, né? As pessoas têm essa ideia de que o servidor não trabalha, infelizmente, né? Como vocês sabem, que as pessoas falam aí fora, só que a verdade é que a gente trabalha muito, os servidores trabalham e tentam fazer o seu melhor. Eu, pessoalmente, não vou estar respondendo os pedidos de informação, eu vou passar para uma pessoa técnica, né, assim como foi feita a licitação por uma pessoa técnica, né, não na questão jurídica, mas na questão de mídia especificamente, né, que eu tenho as pessoas competentes para isso dentro da minha secretaria. E eu acho que assim, é muito simples a gente resolver isso. E por isso que eu falei em ressentimento, nessa forma de que vocês podem estar a qualquer momento conversando comigo. E não simplesmente encaminhar um papel que vocês têm direito, obviamente, para estar respondendo, só que isso também inviabiliza o nosso serviço, com as demandas, com excessos de pedido de informação. Obrigado. Obrigado, doutor. Mais uma vez, peço que sejam sucintos nos questionamentos para darmos a oportunidade de todos os inscritos questionar. Com a palavra, vereador Valdir Rissemann. Vereador Valdir Rissemann foi contemplado no seu questionamento que queria fazer. Com a palavra, vereador Pedro Correa. Com a palavra, vereador Jober Lungen, também já se considerou contemplado em uma resposta. Com a palavra, vereador Paulo Sestrem. Dia puxa o joelho, dia a perna. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo, secretário. Algumas informações importantes aqui. Eu também até ia passar como alguns amigos passaram, mas algumas perguntas importantes aqui, se vocês quiserem anotar devagarinho. Eu não vou trazer 10 de uma vez só, que eu achei, sinceramente, uma falta de delicadeza e covardia com vocês aqui. Trazer 10 perguntas agora e botar na mão aqui, querer que tenta responder rápido e ainda ficar cobrando. Enfim, vamos lá. Primeira, quer dizer, então, que nenhum vereador desses que estão aqui procuraram vocês para saber desses recursos? Essa é uma pergunta, pode falar aqui depois. Segundo, as cidades acima de 100 mil habitantes que eu vi aqui, Brusque, então, é a que menos gasta em publicidade, porque se Itajaí gasta 7, Balneário 18, Joinville 30. Então, nós somos uma das cidades mais enxutas acima de 100 mil habitantes na publicidade. Importante esse número. Outra também, já que o vereador Felipe fez com o vereador aqui um acordo, eu gostaria que no próximo processo seletivo da prefeitura tivesse também a possibilidade de termos alguém na comunicação.
Porque, pelo que eu vi aqui, tem vereadores querendo dizer a estratégia que a secretaria tem que tomar. O legislativo entrando dentro do executivo para falar, vocês têm que contratar esse, falar desse, daquele não pode, porque esse é... Enfim. E, por fim, essa licitação que foi falada aqui, que está em processo, se tiver algum problema, vai ser corrigido o que tem que ser corrigido, está tudo certo. É que da maneira que se coloca aqui, secretário, me desculpe, parece que está todo mundo querendo fazer o mal, não querendo trazer transparência. O vereador nem procura o secretário e fica acusando com um monte de situações. Ah, não é acusação, é pergunta. Mas a gente sabe de onde está vindo essa pergunta. Com certeza sabemos. Senhor E por presidente, fim, já estou finalizando, vereadora. Seria isso. Eu queria uma Obrigado. parte. Senhor... Ele não foi fazer pergunta, vereador, presidente. Então, vamos organizar. Com a palavra, doutor Bruno. Vereador, não querendo causar nenhum dissabor, né, mas nenhum vereador nos procurou. E eu acredito que, como eu já havia conversado com o vereador Felipe ali, nós trocamos esse compromisso, né, de vocês estarem mais próximos de nós, né, e colocamos novamente à disposição. Existem critérios discricionários, né, do executivo, né, em estar fazendo as contratações. Não há nenhuma irregularidade, cabe aqui dizer, não existe uma farra da imprensa, nada do tipo, como foi anunciado na imprensa, de forma leviana. E todos os dados estão disponíveis. Nós estamos totalmente de acordo com o Tribunal de Contas, com a LOA, que foi aprovada pelos senhores no começo do ano, com nossos gastos todos corretos. Enfim, eu volto a dizer, me coloco à disposição para eventuais questionamentos, tanto com relação à minha secretaria como ao novo processo de licitação que está sendo conduzido. Obrigado. Obrigado, doutor. Com a palavra, vereador Alessandro Simas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a imprensa, todos aqui presentes, uma saudação especial ao secretário Bruno, Arthur. Eu quero ser bem breve, mas um questionamento que eu faço tipo assim, se existe a possibilidade também de verificar com a aplicação de campanhas o retorno financeiro que o município tem. Por exemplo, vou dar um exemplo. As campanhas de publicidade do IPTU no começo do ano, esses valores que são gastos com a campanha especificamente, vamos dar um exemplo, gasta, sei lá, 50 mil. O impacto disso na arrecadação dos valores, né? Se há algum cálculo assim. E eu fiz uma conta básica, né? Foi falado, por exemplo, ali do município de Joinville, acho 31 milhões em comunicação, né? Fiz ali Itajaí também 7. Fiz a conta rapidinho. Joinville, 660 mil habitantes, certo? Se gastou 31 milhões. Brusque, 150. Se gastou 3 milhões e 100, não é 4, pelo que eu entendi. Se você fizer um per capita disso, a diferença é muito grande. E aí entra o que eu entendi, Bruno, e aí eu acho que tu podes depois dizer, né? A gente sabe que aí é uma questão discricionária, é claro, mas o exemplo da ND que foi dado, né? Foi pago tanto para a ND. Quanto custaria uma RBS, por exemplo? Se o valor, né? E o alcance, que aí o número que foi trazido, para mim, eu acho que explica isso, né? O alcance dela a nível regional. Né? Nós, por exemplo, nós não assistimos a RBS em casa, assistimos a ND. Né? E aí não respondi a pesquisa, mas eu tenho, né, por hábito não assistir a RBS, a Globo. Né? Não assisto e assistimos a ND. Então, talvez isso é um ponto também que se entende em relação ao alcance, né, além da discricionariedade, mas sim pontos que são específicos em relação à aplicação dos recursos. Né? Mas eu tenho certeza que, dentro desse contexto, a aplicação dos recursos realmente nessas campanhas, principalmente campanhas, né, FENARRECO, né, IPTU, são campanhas que automaticamente o retorno é muito grande em termos de receita por parte do município, né? Além das campanhas, claro, de saúde, que são importantíssimas, né? Eu vi hoje uma matéria
no ND e ouvindo hoje de manhã a Rádio Diplomata, né, que o alcance da vacinação da gripe está muito abaixo do índice em Santa Catarina. Né? Então, o que é? Reforçar a campanha publicitária. Fazer com que as pessoas saibam que precisa vacinar para a gripe. Nós estamos com 80% dos leitos de UTI, vereadora Beth, cheios na UTI infantil e neonatal. Por quê? Porque a vacinação não pegou da gripe. Então, o que precisa? Reforçar a campanha de publicidade em relação a esses fatores. Então, seria mais ou menos isso, mas o questionamento é mais nesse sentido. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, doutor Bruno. Vereador Simas, aproximadamente 60 milhões a arrecadação de IPTU do ano de 2025. Graças ao trabalho da Secretaria de Fazenda e também de divulgação, né, de valores que seriam descontos à vista, parcelado, como o senhor conhece bem. E deixar claro que a FENARRECO, a última FENARRECO foi um sucesso de público, acho que todos estiveram lá. Os eventos da Prefeitura, como o Arraiá Solidário, o terceiro que houve o ano passado, nós tivemos em torno de 20 mil pessoas, então foi um sucesso. Tivemos o Réveillon, agora no 4 de agosto teremos um show nacional, que acredito que a população enaltecer a nossa cidade, e a população é carente de grandes eventos nessa cidade, tanto que a gente vê isso pelo número de pessoas quando é feito qualquer evento. Vocês podem ver, por exemplo, do evento que teve esse final de semana, o sucesso que foi. Então, vereador, de forma bem para não me estender aqui, não devagar, todas essas campanhas, como o senhor falou, IPTU e tudo mais, isso traz, a FENARRECO, trazem recursos para o município, de forma direta ou indiretamente, e claramente auxiliam a nossa cidade, né? Então, é um investimento, como o próprio vereador Felipe Otti colocou, é um investimento, né? Nós não falamos em gastos, né, quando se tratamos de publicidade, até porque a gente verifica nos números, né? E os senhores que vivem nessa cidade, obviamente, podem verificar também. Obrigado. Obrigado, doutor. Com a palavra, vereador Leonardo Schmidt. Boa tarde a todos. Secretário Dr. Bruno, seja sempre bem-vindo a esta casa. O que eu queria deixar aqui de uma informação, um pedido, até que fui indagado por algumas pessoas, para quais são as áreas de serviços que a população atualmente depende da estrutura da Secretaria SRI para a divulgar as suas ações. Então, seria essa a minha pergunta. Obrigado, secretário. Obrigado, vereador. Com a palavra, doutor Bruno. Obrigado, vereador. Como dito antes, né, nós temos uma abrangência, não só, como foi colocado aqui, a questão de vacinação, IPTU, como questão das obras, né, os serviços que são prestados pelo município, pelo desenvolvimento social, quando há uma catástrofe, no caso da Defesa Civil, né, para levar essa informação mais rápido para a população, questões de chuvas, vocês acompanham, né, os incidentes, e todas elas, e as demais secretarias, né, eu acho que a gente colocar aqui só institucionalmente, só autopromoção estaria sendo vinculado a isso, não é correto, é uma covardia. Então fica bem claro de que todos os serviços da Prefeitura, incluindo obras, incluindo trânsito, incluindo desenvolvimento social, econômico, tivemos recentemente um trabalho maravilhoso do desenvolvimento econômico quanto à questão do recepcionamento dos imigrantes, com a questão de documentação, não sei se os senhores acompanharam, foi um trabalho que fui procurado para isso, né? Eu pude utilizar da minha secretaria para auxiliar o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? Saibam que agora finalizamos ali o imposto de renda, foi feito um vídeo, vocês podem acompanhar,
né? Recentemente, as entidades precisam, né, desses fundos, né, seja da criança como do idoso, que tem planos de trabalho, tem todo o engajamento das nossas entidades, do município. A gente pode ajudar de várias formas, e isso fica muito claro quando qualquer um dos senhores ou senhora puderem acompanhar nas mídias do município. Peço que acompanhem, né, não só o Instagram, como também o Facebook e o nosso site, né? E a questão que eu só lembrei agora, esqueci de comentar, a questão do Visão Mais, né? Que me colocaram a questão do podcast, acho que foi o vereador Felipe. Nós não utilizamos só o podcast naquele formato. Se o vereador puder verificar, ele também serve para a gente fazer os famosos cortes, né? E tá levando essa informação, e não só os cortes, como a informação dali prestada. A gente pode captar e tá colocando também nos sites da prefeitura. Então, assim, a gente tem essa ideia, não são feitas perguntas prontas, né? O podcast, ele traz essa desenvoltura do servidor, até para valorizar o serviço dos servidores, de todos que prestam serviço no nosso município, e eles ficam abertos para trazer as informações necessárias para as pessoas que buscam isso, né? E a gente poder também levar, depois de uma forma resumida, com cortes, com outros dados. Obrigado. Obrigado, doutor. Vereador Antônio Roberto também já se manifestou contemplado nos questionamentos. Com a palavra, vereador Jean Pirola. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, só lembrando que a nossa cidade já teve um prefeito cassado por publicidade. Só lembrando, né? Tivemos esse prejuízo no nosso município por não saber gastar o dinheiro público, coisa que tenho certeza que o Bruno já deu a explicação muito bem dada aqui, porque se assim não o fosse, teriam várias denúncias pedindo afastamento, cassação do prefeito por uso indevido de recurso público para fins de publicidade, que nós já tivemos no nosso município. Outra coisa, eu vou fazer as palavras do vereador Alessandro Simas, porque pouco nós assistimos a RBS, que pertence à Rede Globo, né? Malemar, vereador André, a gente assiste a Premier por causa do futebol. E foi uma questão que eu debati muito com várias pessoas, o formato de jornalismo que é utilizado. E falar que gasta com a AND os porquês, praticamente todo dia a cidade de Brusque está na AND. Nós temos uma jornalista que é um rostinho novinho lá, repórter, está sempre fazendo coberturas aqui no nosso município, seja na prefeitura, já veio aqui na Câmara várias vezes, vai no Poder Judiciário, faz esse levantamento, Penarreco, todas as festas do município, está sempre presente a AND. E eu tenho certeza que é uma das mais visualizadas hoje no nosso município. O que seria, Bruno, das nossas festas se não fosse a publicidade? Ademir está ali, é um grande representante. O que seria da Fenarreco? Né? A Fenagipe ainda é privada, né? Mas também, olha o que traz de recursos para o nosso município. E a festa que vai ter agora, esse final de semana, tem até queima de fogo lá. Então, tudo isso tem custo. O que se gastava com mídia há 5 anos atrás, o valor é diferente hoje. Você comprava um carro zero há 5 anos atrás por 60, 70 mil, você não consegue comprar por menos de 120 um carro básico. Tudo subiu, inclusive a publicidade. Então eu vou deixar uma pergunta, Bruno, já que a gente tem que fazer a pergunta, não pode fazer tem que fazer uma pergunta, senão vai ter cobrança lá no aparte. Hoje, eu não fiz o levantamento no portal para saber,
Mas quanto se paga hoje apenas para fazer as publicidades dos editais do nosso município? Que praticamente todo dia tem edital de convocação, de contratação, de nova lei, de revogação, enfim. Mais ou menos qual é o valor disso tudo que se paga obrigatoriamente, porque não é de graça, e não é só o Diário Oficial, mas todas as mídias que são feitas obrigatoriamente pelo município. Eu deixo esse questionamento, até para que a gente possa entender o que é publicidade e o que é obrigatório na publicidade, para a gente fazer esse meio termo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra é o doutor Bruno. É isso, vereador. É a Maria Eduarda, que sempre está na NDTV aqui em Brusque, acompanhando, né, a comunicação. Isso, temos uma pessoa exclusivamente aqui na cidade, isso mesmo. E quanto aos gastos, vereador, com exatidão eu não gosto de falar nada que eu não tenha visto. Eu não aferi os números, mas posso dizer para o vereador que é um valor considerável, pela última vez que eu verifiquei. O de 2025 eu não aferi, mas eu vou poder verificar e repassar para o vereador. E como foi colocado aqui, a nossa cidade, ela não só vem crescendo em número, né, como de empresas, né, de recursos, né. Então, assim, o nosso trabalho nessa vinculação, em deixar tudo público, tudo transparente, é um trabalho que, como o vereador colocou, quando nós verificamos tecnicamente qual o veículo mais eficiente para a gente poder trabalhar, no caso o veículo que estão nos questionando aqui, né, a gente verifica com as demais, mas eu preciso atingir o público brusquense, o público daqui, né, e as áreas pelas quais a gente pode ter algum interesse. Obviamente que os senhores poderiam vir tranquilamente aqui, se, por exemplo, lá em Dionísio Cerqueira fosse fazer uma vinculação na imprensa, vocês poderiam com certeza dizer, Bruno, que é isso? Isso é uma vergonha. Aí, Maravilha, você está fazendo lá em Chapecó? Não, aí com certeza, né? Agora, no nosso litoral, né, até Florianópolis, nós com a FENARRECO, né, nós tivemos um gasto e um retorno, um investimento e um retorno, como vocês puderam ver nos números, né, da última FENARRECO, que inclusive foram recursos, hoje a festa é gratuita, como vocês sabem, a gente recebe recurso pela Lei Rouanet, e é um sucesso, né? Como as demais festas, como eu já disse aqui, não vou me repetir. Mas eu fico devendo essa informação para o vereador e depois, posteriormente, eu repasso, sem problema nenhum. Obrigado. Para encerrados os inscritos nos questionamentos e para finalizarmos esse pedido do requerimento, agora passo a palavra para o vereador Rick Zanata, autor do requerimento. Presidente, secretário Bruno, mais uma vez eu agradeço a presença do senhor aqui, né, mas no meu ponto de vista ficaram muitas perguntas e a gente até entende porque é uma quantidade grande de questionamentos que a gente precisou fazer num pouco tempo, né? Mas as outras perguntas que no meu ponto de vista ficaram sem respostas, a gente encaminha sobre pedido de informação, mas de tudo que o senhor respondeu aqui, eu vou dar 2 exemplos aqui para eu também não me alongar no tempo e não enrolar muito. Eu gostaria assim, de entender, que é uma coisa que eu não entendo, o que uma publicação no blog do Prisco Paraíso sobre o asfaltaço que está sendo feito aqui em Brusque traz de benefício para a população de Brusque, sabe? E o que a gente está questionando não é o investimento que é feito com a publicidade, é a maneira com que ele está sendo feito. E um outro questionamento que eu quero dar um exemplo aqui, gastar R$500 mil, né, com a NDTV, eu sinceramente, daí pode ser até uma falta de conhecimento meu, secretário Bruno. Eu não consigo enxergar qual é o retorno financeiro que a população de Brusque tem com um investimento desse, sabe?
Para que gastar R$500 mil com a NDTV? Realmente eu não consigo compreender. Enquanto, no meu ponto de vista, deveriam ter outras prioridades também. Né? Claro que não tem nada a ver com a pasta do senhor, mas eu não consigo me conformar numa cidade que nem Brusque, onde, nesse caso, se gasta esses valores com isso, que falte, às vezes, ar-condicionado nas escolas, enfim, falte remédio nos postos de saúde, falte infraestrutura, como a gente vê aí as nossas vias com bastante problema de infraestrutura, a gente aumentar esses gastos com publicidade, né? Nesse ano de 2025, como a gente acompanhou e como a gente vem acompanhando. Só esse ano foram empenhados mais de R$250 mil aí para a NDTV. Né? Então, é esse tipo de questionamentos assim, que às vezes eu como vereador não consigo entender. Pô, gastar R$500 mil com isso, qual é o resultado palpável para a população referente a isso? Né? Enquanto a gente, como vereador, que a gente está na rua escutando a população, a gente vê tantos outros problemas que às vezes falta dinheiro para se resolver. Né? E houve sim um aumento de 2023 para 2025 muito maior do que o crescimento populacional que a gente teve aqui na cidade de Brusque. Mas realmente eu te agradeço, Bruno. Né? Vou encaminhar algumas coisas assim que eu acho que eu preciso de respostas mais específicas por meio de pedido de informação, e a gente aguarda as respostas dos pedidos aí para a gente, quem sabe, tentar entender os porquês disso. Mas, mais uma vez, obrigado por ter participado aqui da sessão, tá bom? Muito obrigado, seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Rick. Passo a palavra para as despedidas finais do doutor Bruno e doutor Arthur. Peço desculpa ao vereador, né, que se não fui tão objetivo e consegui, mas eu agradeço que o senhor entendeu que receber às vezes 10 perguntas assim nesse momento e conseguir. Eu tentei fazer um aparato geral, né, vou estar atendendo o senhor. Eu só gostaria de deixar claro que os 500 mil aproximadamente que o senhor disse que a gente gastou com a NDTV é pelo veículo que ele representa, né? Eu não posso dar um direcionamento. Né, a partir do momento que, como foi colocado pelo vereador, o senhor vai entrar numa questão discricionária do poder público com qual é o veículo de comunicação em que nós devemos colocar o recurso. Eu poderia colocar o SBT, o senhor falaria a mesma coisa? Eu poderia ter colocado a Globo, o senhor falaria? Então, assim, eu vejo que não é o problema do veículo de comunicação que o senhor coloca. Eu vejo que é os gastos e o valor. Isso, e o valor, ele está completamente de acordo. Eu não querendo ser, como que eu vou dizer, passivo-agressivo nas minhas falas, mas assim, é a mesma coisa que eu vejo a população questionar o quanto um vereador ganha. Ele poderia me questionar, por que um vereador em 4 anos ganha quase R$1 milhão? Olha quanta coisa que nós poderíamos fazer com esse dinheiro, por exemplo. Né? Mas isso é uma questão constitucional, a gente precisa ter os representantes do povo. Né? Nós temos que ter a divulgação. O artigo 37 da Constituição, como eu falei aqui, ele nos coloca, aí o senhor vai me colocar, mas precisa desse valor? Precisa, senão nós não estaríamos utilizando esse valor, né? Nós não estaríamos. Né? Então, eu acho assim que qualquer dúvida que o senhor tiver, não só pelo pedido de informação, me coloco também à disposição, né? O senhor está... Vou recebê-lo lá, vamos tomar um café, vamos conversar, vou colocar, se a Câmara tiver qualquer dia mais alguma dúvida e eu puder vir, e peço desculpa novamente se eu não conseguir ser claro e objetivo em alguma questão, mas é que assim, foram muitas questões, muitas perguntas, e eu tentei deixar claro também para vocês e para a comunidade o nosso trabalho, que é levar informação com qualidade, informação pública, que não é uma informação de um prefeito, de um vice-prefeito, mas sim de uma prefeitura toda, de vários programas para a comunidade. Obrigado. Obrigado, doutor Bruno. Obrigado, doutor Arthur, pela presença aqui na Câmara. Está encerrado os questionamentos. Obrigado.